Ó Pai, nós pedimos que o Senhor traga juízo àqueles, ó Pai, que insistem em andar em caminhos longe do Senhor, ó Pai. Toca o coração destes homens. Nós clamamos também, ó Deus, pela nação de Israel. Alcança este povo, ó Pai. Salva-os em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim, Pai amado, nós oramos nesta manhã com gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará no meio do Teu povo. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Vamos dizer juntos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma grande alegria e é um grande privilégio para nós estarmos reunidos na casa de Deus. E no dia da ceia do Senhor é um dia especial, porque é um dia em que nós recebemos irmãos e também consagramos crianças ao Senhor. E em primeiro lugar nós vamos consagrar duas crianças. Nós vamos consagrar a Elisa Alves de Lima, e eu peço que o Henrique e a Dulce venham aqui trazendo a Elisa. E também nós vamos consagrar o Davi Luca Guimarães Monteiro. Peço que o Leonardo e a Francele venham aqui no altar, porque nós vamos orar tanto com a Elisa quanto com o Davi Luca, e vamos consagrá-los a Deus e fazer a nossa declaração de que eles são bebês, são crianças que pertencem ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, né? Motivo de grande alegria para nós. Muito bem, Elisa está chegando aqui. E nesse momento, né, de consagração a Deus, em que nós vamos consagrar esses dois bebês ao Senhor, eu quero perguntar aos pais se vocês se comprometem a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Se vocês se comprometem a trazer os seus filhos regularmente à casa de Deus. Amém? Porque o trabalho de educação cristã primário é dos pais, e a igreja acompanha, a igreja assiste. Nós somos corresponsáveis na educação cristã da Elisa e também do Davi Luca. Porém, o trabalho que é feito em casa é complementado aqui dentro da igreja. É por isso que os pais, de maneira livre, de maneira espontânea, mas de maneira responsável, trazem os seus filhos à casa de Deus. Eu quero lembrar a vocês que a nossa igreja tem uma programação dominical, manhã e noite. Então, nós esperamos que vocês venham e que vocês tragam os seus filhos para que eles sejam educados no Evangelho. E lá na vida adulta, né, vocês vão colher das muitas bênçãos que vocês plantaram pela graça e com a graça de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu vou pedir à igreja que fique em pé. Antes disso, eu vou pedir ao pastor Luiz Antônio que entregue os dois certificados. Tanto o certificado do Davi Luca, quanto o certificado da Elisa. Primeiro ele está entregando da Elisa. E também o certificado do Davi Luca, que o Leonardo vai tomar, porque o Davi Luca, né, nem o Davi Luca nem a Elisa conseguem segurar ainda. Aqui está o certificado de consagração, de apresentação a Deus. Aqui está uma Bíblia infantil, que ela simbolicamente, né, nós dizemos que é a primeira Bíblia do bebê. E aí também está um livro que nós recomendamos fortemente a vocês, no sentido que leiam. Vocês que ainda não leram, né, que leiam essa literatura, porque nós acreditamos que ela vai abençoar muito a vocês e também aos seus filhos. Amém? Então eu pergunto à igreja que está aqui reunida nessa manhã especial de ceia do Senhor, se vocês se comprometem como servos de Deus e como igreja aqui congregada a colaborarem
na educação cristã, tanto da Elisa quanto do Davi Luca. Amém? Glória a Deus. Então, estendam as suas mãos aqui para o altar. Nós vamos abençoar Davi Luca e Elias e Elisa em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos consagrar nesse momento a vida do Davi Luca ao Senhor. Que ele possa crescer na graça do Senhor e te servir e cumprir os teus desígnios. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja consagrado ao Senhor, Davi Luca, em nome de Jesus. Também queremos consagrar a vida da Elisa, consagrada para a glória do Senhor, que a Elisa possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que ela possa também andar na tua presença e te servir, e que ambos, tanto a Elisa quanto Davi Luca, possam crescer inclinados para o Senhor. Que haja neles um desejo plantado pelo teu Espírito de te servir e de andarem na tua presença. Que o teu nome seja glorificado na vida dessas duas crianças, que nesta manhã, Pai Santo, nós consagramos para a glória e para a honra do teu santo nome. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então vou agradecer, Leonardo e a Francelle estão voltando para o lugar, o Henrique e a Dulce vão permanecer, e eu quero convidar também o conselho remanescente, presbítero Zé Roberto. Hoje nós estamos em número reduzido, porque os dois presbíteros saíram numa missão muito importante, e nós queremos recepcionar queridos irmãos em Cristo, como é o caso do Henrique e da Dulce, e também outros irmãos que Deus, por chamado divino, por uma vocação, tem atraído e tem chamado para servirem a Deus aqui nesta casa, na Romanos 12, Igreja Cristã. Então, além do Henrique e da Dulce, juntamente com Elisa, eu quero convidar também os nossos irmãos José Milton, para que venha aqui no altar, a Viviane Santos Machado, também Ana Rúbia, e os nossos irmãos Maicon e Karine com a Esther. Muito bem, eu quero perguntar a vocês o que a gente sempre tem perguntado nesses momentos de recepção por transferência. Se os irmãos, de maneira livre, de maneira espontânea, estão de acordo com a confissão de fé de nossa igreja. Amém? Os irmãos, como todos vocês, tiveram a oportunidade de ler a confissão de fé. E essa confissão é a que nos une aqui em nossa congregação. E é claro que nós vamos caminhar juntos. Eu quero repetir a vocês o que eu disse em pessoal. Nós cremos que Deus chamou vocês para congregarem aqui, tanto para servirem a Deus, quanto para serem servidos. Na vida cristã é sempre assim. Às vezes nós servimos e às vezes nós somos servidos. Você não é diferente. Vocês não são diferentes. Nós todos temos esse chamado que foi nos outorgado, que foi nos dado pelo próprio Senhor. Então eu quero pedir à igreja para se colocar em pé nesse momento, mais uma vez. E antes de vocês estenderem as mãos, para junto com o conselho da igreja, orarmos e recepcionarmos esses queridos irmãos, eu pergunto a vocês, vocês recepcionam esses queridos irmãos como membros de nossa igreja? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estender as mãos, o conselho está ali mais atrás, também vai estar com as mãos estendidas, e nós vamos abençoar esses queridos irmãos,
para que Deus cumpra o propósito dEle, na vida de cada um deles, que eles cresçam ainda mais no Senhor aqui, e que eles sejam pessoas a cada dia mais parecidas com Jesus. Vamos orar por eles. Pai, nós estendemos as nossas mãos como igreja, e aqui também está o conselho desta igreja, para recepcionar esses queridos irmãos, que foram chamados pelo Senhor, para te servirem, aqui na Romanos 12, Igreja Cristã, para que prestarem culto ao Senhor, que é o Deus vivo, aqui te servirem, aqui eles serem servidos na comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor os abençoe, e que, como eu disse, Pai Santo, eles se tornem a cada dia da vida cristã deles, da jornada deles, pessoas mais parecidas com Jesus. Leva adiante esta obra na vida de cada um deles, e o teu nome santo neles seja grandemente glorificado. Essa é a nossa oração, abençoando-os e recepcionando-os nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. O conselho vai cumprimentar vocês, e depois vocês têm a liberdade de voltar ao assento de vocês. Podem se assentar. Enquanto os irmãos estão sendo cumprimentados pelo conselho da igreja, eu convido as crianças para virem aqui no altar, e nós vamos orar por elas e proferir uma palavra abençoadora em nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles, de cada uma delas. Muito bem, vamos orar então. Estendam as suas mãos aqui para o altar e vamos abençoar cada uma dessas crianças. Pai Celestial, aqui estão as nossas crianças diante de Ti, no Teu altar, e nós queremos abençoá-las em nome de Jesus, para que recebam a Tua palavra nessa manhã, para que sejam visitadas pelo Teu Espírito, para que cresçam na Tua presença. Que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja trabalhando em suas mentes e também nos seus corações. Em nome de Jesus, sempre despertando-as para o Senhor e atraindo-as com cordas de amor. Essa é a nossa oração, abençoando-as e abençoando também aos professores, às professoras do Ministério Infantil, que nessa manhã ministrarão a Tua palavra a elas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sair aqui pelo corredor central. Glória a Deus. Obrigado, Ingrid. Deus abençoe. Enquanto as crianças estão saindo, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. E nessa manhã, antes de nós cearmos juntos, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Eu queria antes lembrar do nosso projeto Leia Bem. Todo mês nós estamos indicando uma literatura para nossa edificação. Então, hoje não vai ser diferente. Eu queria, então, indicar aos irmãos o livro que foi lançado na semana passada. Aqui em nossa igreja foi escrito por irmãs que são membros aqui da nossa igreja, que é a Viviane e a Mariana. A família disfuncional encerra em mim. Então, muitos irmãos já adquiriram para si e adquiriram também para dar de presente. Então, é uma literatura que nós queremos indicar. Além dessa literatura, também nós queremos indicar um outro livro que eu sempre indico para jovens que estão se preparando para entrar na universidade, do Charles Colson e Nancy Pearcey. E agora, como viveremos?
Acho que é uma leitura que todos os adolescentes de ensino médio devem ler e devem ter acesso. É claro que você que é pai, que é mãe, não pode indicar um livro que você não tenha lido. Eu penso assim, eu não posso recomendar nenhuma obra que eu não tenha lido. Não posso emitir nenhuma opinião. Então, esse livro, para mim, é um livro muito especial e nós recomendamos fortemente que os irmãos leiam tanto este livro quanto o primeiro livro, A Família Disfuncional Termina e Encerra em Mim. Amém? Os que encontraram o texto de Isaías, capítulo 1, digam amém. Vamos fazer a leitura para a nossa edificação? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade e vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18. Ainda vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes
como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, te louvamos pela Tua palavra que vem a nós nessa manhã de ceia. E te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, por meio dela uma vez mais. Que sejamos edificados, e que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Esta é a nossa oração e a nossa súplica, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos ministrar nesse texto, nessa manhã de ceia, e o tema que eu identifiquei aqui para essa mensagem o retrato, ou retratos da realidade, ou retratos da nossa vida. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história de um inspetor educacional. Eu não sei se vocês já conviveram com isso. Eu já trabalhei em parceria com muitas escolas públicas e privadas, e eu conheci essa figura, esse personagem. E eu ouvi sobre um inspetor que visitou uma sala de aula de uma escola confessional. E o inspetor, quando entrou na sala, escola confessional é uma escola como o Instituto Presbiteriano, como a Escola Videira, e muitas outras escolas que nós temos aqui na nossa cidade de Goiânia. O inspetor, então, entrou na sala e perguntou o seguinte aos alunos: quem derrubou as muralhas de Jericó? E quando ele fez essa pergunta, fez-se um silêncio muito grande na sala, e de repente um adolescente se levantou e disse: por favor, senhor, não fui eu. Não fui eu quem derrubou as muralhas, né? E aquele inspetor ficou muito impressionado com a ignorância bíblica daquele aluno e daquela sala, e ele foi procurar o diretor da escola e perguntou a ele o que estava acontecendo ali na escola para tamanha ignorância bíblica. E o diretor, então, disse a ele o seguinte, depois de pensar um pouco, olha, eu tenho certeza absoluta de que não foi aquele aluno que derrubou as muralhas de Jericó. Então, o inspetor, preocupado com aquela situação, decidiu, então, escrever uma carta ao responsável pela educação, e depois de escrever essa carta, ele recebeu a resposta, e a resposta era o seguinte: caro senhor, acerca dos muros de Jericó, esse é um assunto que deve ser encaminhado para o Ministério do Trabalho. Irmãos, tudo isso para mostrar para nós que a ignorância a respeito da palavra de Deus pode trazer problemas gravíssimos, seríssimos, contra as nossas vidas individualmente e também contra a nossa vida espiritual. E esse texto de Isaías, capítulo 1, ele nos mostra alguns retratos que revelam a nossa realidade pessoal e talvez a nossa realidade social também. Com as Bíblias abertas no 1º capítulo de Isaías, a gente aprende algumas coisas aí logo nos primeiros 2 versos. Primeiro, a origem do profeta Isaías. Ele era filho de Amós. Sabe o que isso significa? Ele era proveniente de uma família de grande importância, de elevada posição social na sociedade judaica, o que garantiu ao profeta Isaías
um fácil acesso à corte e aos reis. Um segundo aspecto que nós vemos é que na revelação, o profeta Isaías, diz o texto, ele tanto viu quanto ouviu a palavra do Senhor. E eu penso que em nossa reflexão bíblica, nós precisamos ser capazes de ouvir a palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa manhã, de ceia do Senhor, como também de visualizar com a nossa mente aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Nós precisamos ouvir, mas precisamos imaginar também com as nossas mentes, visualizar com as nossas mentes. Nós somos informados dos destinatários, que claramente eram os originais, o povo de Israel, especificamente o reino do sul, chamado Reino de Judá. Mas é claro que essa palavra, segundo o profeta Isaías, era uma palavra também destinada a todo o mundo natural e também espiritual, porque ele convoca os céus e a terra para ouvirem essa mesma palavra. Veja aí no verso 2, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Uma outra coisa que a gente aprende logo no início dessa mensagem é a duração do ministério do profeta Isaías. Foi um ministério que atravessou os reinados de Ezequias, de Acás, de Jotão e Uzias, durando pelo menos 59 anos, do ano 740 a 681 antes de Cristo. Portanto, Deus deu ao profeta Isaías a graça de desenvolver e exercitar um ministério longínquo, um ministério muito longo. E aqui no primeiro capítulo, como eu disse, nós temos pelo menos 3 retratos da realidade. E 3 retratos que nós vamos meditar brevemente nessa manhã, antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Primeiro retrato, nós vemos o retrato de um pai desapontado com os seus filhos. Em segundo lugar, nós vemos um outro retrato, o retrato de uma nação ferida, machucada pelo pecado. E o terceiro retrato é o retrato do caminho que pode levar essas pessoas feridas, essas pessoas machucadas à cura. Então vamos pensar no primeiro retrato, de um pai desapontado. Olhe aí na sua Bíblia, nos versículos 2, 3 e 4. E olhando para esses versículos, eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração que o pecado que nós cometemos entristece o coração de Deus. Eu queria que você soubesse disso. O pecado que você comete, às vezes deliberadamente, ele não é uma coisa de pouca monta. Ele entristece o coração de Deus. Por isso, a imagem dada pelo Senhor aqui, acerca de si mesmo, é a imagem de um pai desapontado. Por quê? Versículo 2. Ele criou a Israel, a quem ele chama de seu filho, de uma maneira gloriosa. E ele tomou Israel e o engrandeceu. E deu-lhe uma distinção sem precedentes. Israel era uma nação, um povo especial, não apenas por causa da sua história passada, mas também era especial por causa dos planos gloriosos que Deus tinha com aquele povo e para com aquele povo. Então, não era só o passado que importava, era também o futuro. Havia muitas coisas que Deus tinha reservado para aquelas pessoas. Bem, como é que Israel respondeu àquelas benevolências do Senhor, não é? Israel foi, usando uma linguagem humana, uma grande decepção. Foi um grande desapontamento, depois de tudo que Deus fez para com ele. A nação de Israel, diz o texto bíblico de nossa meditação nessa manhã, se revoltou contra o seu Criador, se revoltou contra o seu Redentor, de uma forma impressionante. Olha aí o versículo 3. A ponto de não reconhecerem o seu dono, o seu Criador. A palavra do Senhor aqui, irmãos, foi e continua sendo um apelo à razão. Estava faltando na vida dos israelitas, do povo judeu, bom senso. Estava faltando na vida daquele povo entendimento.
E eles agiam de uma forma, digamos, estúpida. Eles estavam vivendo baseados na estupidez. Então, o que era necessário para aquele povo, segundo a palavra do Senhor dada por intermédio do profeta Isaías? Era necessário que eles, incrivelmente, parassem para aprender com os animais irracionais. Eles precisavam aprender com o boi e com o jumento. Pode isso? Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, povo escolhido por Deus. Eles teriam que aprender com o boi e com o jumento. Porque o boi e o jumento, pelo menos, reconheciam os seus donos, reconheciam e valorizavam aqueles que cuidavam deles. Mas Israel não fazia isso. Queridos irmãos, se nós pensarmos bem a nossa vida, nesse lindo planeta azul chamado Terra, nós vamos nos voltar para Deus o quanto antes. Nós vamos correr para Deus. Mas a loucura e a irracionalidade ignoram constantemente a bondade, a benevolência do Senhor e levam as pessoas à apostasia. Eu estou falando de gente que conhece o Evangelho, que ouve a palavra de Deus e que é tomado por surtos de insanidade. Essas pessoas que vivem dessa forma acabam abandonando a fé e trilhando o caminho da apostasia. Veja o versículo 4. Diz o texto que eles abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, eles recuaram. Quantas pessoas hoje não estão recuando? Não estão voltando atrás. Então, esse é o primeiro retrato. O segundo retrato que nós temos, está aí a partir do versículo 5 até o versículo 17, é o retrato de uma nação ferida duramente pelo pecado. E aqui eu gostaria de dizer, o pecado destrói. Pecadinho, pecado e pecadão destroem, matam. Então, em vez de Israel se comportar como era o seu chamado, como uma nação santa, eles se tornaram, veja aí a partir do versículo 5, uma nação pecaminosa, uma nação, um povo carregado de iniquidade, uma raça de malignos, essa é a linguagem do profeta, filhos corruptores. No verso 5, quando a gente pega a nova tradução na linguagem de hoje, a gente lê, porque vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Queridos irmãos, uma vida de pecado é uma vida de automutilação. O apóstolo Paulo não nos deixa errar nesse quesito. Ele nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, é a morte eterna. É a morte gradual da nossa saúde física. É a morte gradual da nossa saúde emocional. É a morte, muitas vezes, gradual da nossa vida espiritual. Uma morte lenta, muitas vezes, das bênçãos de Deus. Bênçãos que Deus gostaria de derramar sobre as nossas vidas. Tem pessoas que vão se afastando da comunhão do povo de Deus, e quando eles acordam, já é muito tarde para ajudar os seus filhos. É muito tarde, porque negligenciaram, porque colocaram isso em segundo plano. Mas o povo bendito, nós estamos falando aqui de Israel, de Judá, mergulhados numa vida de pecado, insistiam em permanecer nela, em conviver pacificamente com esses pecados. E eles teriam que lidar com as consequências. Eles já estavam feridos na sua identidade nacional, eles já estavam feridos no seu vigor espiritual de outrora, de outros tempos, e mesmo assim eles continuavam a pecar. É terrível a gente constatar isso, que o pecado está ali corroendo, destruindo a vida das pessoas, mesmo pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, e elas continuam pacificamente convivendo como se estivesse tudo bem. A linguagem do profeta Isaías
a nação estava completamente doente. Veja o texto aí, no verso 5 e 6 novamente. Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nesse povo, coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Queridos irmãos, a convivência pacífica com o pecado nos faz adoecer. Uma pessoa que vive uma vida de pecado, isso precisa estar claro para nós aqui, aos olhos de Deus, essa pessoa está coberta de chagas. Você pode estar lindo, linda diante dos homens e da sociedade. As pessoas podem estar te dando 1 milhão de curtidas, mas diante dos olhos de Deus, você está coberto de feridas. Essa é a realidade espiritual. Se nós tivéssemos essa revelação de Deus, nós andaríamos assustados pelas ruas de Goiânia, do Brasil e do mundo. Porque a grande maioria das pessoas está ferida. Estão cobertos de chagas. E somente uma coisa cabe para pessoas que estão numa situação como essa: o genuíno arrependimento. Amém? A confissão humilde e detalhada e discriminada dos nossos pecados. Mas a vida de pecado não ia atingir somente as pessoas. O profeta Isaías, ele é tão claro aqui, ele vai nos dizer que ela também havia desfigurado a terra. E havia se instalado uma gradual e consequente destruição de toda a nação. Você vê que Isaías nos fala aqui de uma terra assolada, ele nos fala de cidades consumidas pelo fogo, ele nos fala de lavouras, consumidas por outras pessoas que não fossem o povo judeu, ele nos fala do empobrecimento da nação, a ponto da nação ser comparada com uma choça, que é edificada no meio da plantação, para os agricultores poderem descansar um pouco, ou vigiarem a plantação. A nação gloriosa de Israel é comparada a essa choça. A destruição total seria inevitável se o Senhor, na sua misericórdia, não houvesse decidido deixar, diz o versículo 9, alguns sobreviventes. Ele decidiu, na sua misericórdia, preservar algumas pessoas. Irmãos, e uma das consequências dessa vida de pecados, sabe o que foi? Sabe o que é, ainda nesses nossos dias? É a perversão do culto a Deus. O culto a Deus foi tão pervertido, que tanto o povo, quanto os líderes do povo de Judá, eles são chamados de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. É uma ironia. Eles são equiparados a duas cidades iníquas, abomináveis aos olhos de Deus, e estavam destinados à destruição. Então, eles precisavam compreender algumas coisas. Primeira coisa que eles precisavam compreender, e nós também nessa manhã de ceia: religião sem verdadeiro temor a Deus é inútil. Veja o versículo 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Irmãos, a fé mecânica e oportunista, sem rendição do coração, é vã, é inútil. E Deus diz aqui que ele estava farto, essa é a expressão dele dessas coisas. E ele diz aqui que ele não se agradava de nada daquilo que estava sendo feito lá no templo de Jerusalém. Então, religião sem verdadeiro temor a Deus é inútil. Em segundo lugar, a fé no Senhor envolve toda a nossa vida. Versículo 12. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos átrios? Vir à igreja é algo fundamental. É algo que nós esperamos que todos os membros de nossa igreja façam domingo após domingo. Mas esse deve ser apenas um dos muitos elementos na nossa vida cristã.
A verdadeira vida cristã deve ser vivida em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todas as áreas. Nós não podemos ser crentes apenas dentro da nossa igreja, nós precisamos ser crentes nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, em todas as áreas. Amém? Envolve todas as áreas. Em terceiro lugar, diz o profeta Isaías, é repugnante prestar um culto a Deus e viver uma vida de pecado simultaneamente. Deus considera isso repugnante. Veja o versículo 13. Ele disse: não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não tem nada mais explícito que isso aqui, irmãos. É você vir ao culto e estar vivendo no seu dia a dia o pecado. Isso é inconcebível aos olhos de Deus. Então, as festas, no versículo 14, a adoração que eles ofereciam, versículo 15, as muitas orações que eles faziam a Deus no templo em Jerusalém, em vez de agradar a Deus, o aborreciam e muito. Deus ficava irado com aquilo, e nenhuma daquelas orações seria de fato ouvida. Agora, por quê? Porque as mãos que estavam se levantando lá no templo, diz o versículo 16, 17, elas estavam manchadas de sangue. Elas estavam manchadas de pecado. E por isso, aquelas orações não seriam aceitas, não seriam admitidas de forma nenhuma. Eles estavam envolvidos numa prática recorrente do mal. Eles estavam praticando injustiças, eles estavam praticando a opressão, eles estavam desrespeitando os órfãos, eles estavam desrespeitando a necessidade das viúvas, tudo isso eles estavam fazendo, e quando chegavam dentro do templo em Jerusalém, eles eram lindos, eles eram muito bonitos, tudo parecia perfeito, mas a pessoa mais importante estava descontente com eles, não estava feliz com o que eles estavam fazendo. E em quarto lugar, o que Deus realmente requeria do seu povo, e é o que Ele requer de nós hoje, era e é arrependimento, purificação, cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticar a justiça nas esferas que nos competem, atender os explorados, defender o direito órfão da viúva, é isso que nos cabe. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Nós temos o primeiro retrato, que é o retrato de um pai desapontado, o segundo retrato, que é o retrato de uma nação ferida pelo pecado, e temos também o terceiro retrato, que é o caminho para a cura, a partir do versículo 18, até o final do nosso texto, no versículo 31. Você vê que em meio a uma vida de pecado, de tremenda rebeldia, e também de apostasia, de abandono da fé, Deus pronunciou palavras lindas. Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender, a gente só consegue entender isso como sendo uma manifestação da graça de Deus. O povo estava mergulhado no pecado que Deus abominava, e de repente Deus convida esse povo, mergulhado no pecado, a se voltar para Ele. O que Ele propõe? Um arrazoamento. Ele propõe uma conversa amistosa. Sabe quando alguém errou muito com você dentro da sua casa, um filho, ou um funcionário que você tem na sua empresa, e você teria o direito de demiti-lo, depois de tantos erros, e você, com muito carinho, com muita longanimidade, chama aquela pessoa e senta e diz assim: olha, eu quero conversar com você sobre tudo que você tem feito aqui na empresa. Eu quero conversar com você sobre as coisas que você tem feito aqui em casa, meu filho, e que tem me entristecido muito. Foi isso que Deus propôs. E de imediato, Ele faz uma afirmação que não importava a gravidade dos pecados de Judá e de Israel. Veja o versículo 18. Sejam eles como o escarlate, ou sejam eles como o carmesim, eles vão se tornar como a neve, e também como a lã. Em outras palavras, brancos. Agora, para que Deus realize essa obra na vida do seu povo, duas coisas eram necessárias, versículo 19, eles precisariam querer.
E segundo, eles precisariam dar ouvidos. Irmãos, os que querem o Senhor, de fato, de verdade, vão ouvir a sua voz. Vocês se lembram das palavras de Jesus? As minhas ovelhas ouvem minha voz. E aqueles que ouvem são abençoados. Diz o texto, versículo 20: comereis o melhor desta terra. É uma promessa, não é? Era isso ou a morte. Ou nós queremos a Deus e damos ouvido à sua palavra, para sermos encharcados com a vida que Deus quer nos oferecer, ou nós seremos e somos, em algum momento, devorados pela espada. Irmãos, quando Deus redime o seu povo, Ele opta, nesse processo de redenção, pela purificação. Ele quer purificar. Você vê que, no restante do texto aqui, o Senhor Deus vai fazer um contraste entre aquilo que o povo de Deus deveria ser e o que ele se tornou. Se você prestou bem atenção na nossa leitura, é isso que nós temos aqui, não é? Jerusalém deveria ser uma cidade fiel, mas ela havia se prostituído espiritualmente falando, havia abandonado o Senhor. Ali deveria habitar a retidão, Jerusalém deveria ser um exemplo para o mundo inteiro, mas a cidade foi tomada por homicidas, porque a injustiça proliferou-se naquele lugar. Em vez da nobreza, reinava a bandidagem. Em vez das riquezas, haviam escórias dentro daquela cidade. Em vez de justiça, corrupção e opressão sistematizada. E o que é que Deus faz com tudo isso? Ele decide tratar. Versículo 24: tomarei satisfações aos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, voltarei contra ti a minha mão. Aí você pode perguntar assim, por que é que Deus decide fazer isso? Ele já não estendeu o seu cetro de graça? Ele já não disse que ia tornar os nossos pecados brancos, como a neve, como a lã? Sim, ele disse isso. E o cetro de graça continua, sem dúvida, estendido, mas ele tem que agir assim para purificar o seu povo. Ele tem que agir dessa maneira para separar de Israel todo metal impuro. O seu povo, o povo santo, o povo de coração inclinado para Deus é ouro puro. E ele precisa instaurar um processo de purificação para remover as impurezas da vida do povo de Deus e deixar só o ouro. Ele precisa separar no tempo dele, a maneira dele, o joio do trigo. Ele precisa fazer isso. Porém, muitas vezes isso vai acontecer através do sofrimento. Isso vai acontecer através do sofrimento, para levar o seu povo ao arrependimento, a mudança de vida e de atitude. Você vê que, a partir aqui desse versículo 25 até o final do texto, você vê que Deus está determinado a fazer várias coisas. Ele está determinado a purificar, versículo 25. Ele está determinado a restituir o seu povo à posição que ele havia perdido, versículo 26. Ele está determinado a renomear o seu povo. Vão te chamar cidade de justiça ainda. Um dia você vai ser chamado de cidade de justiça, versículo 27. E o povo de Deus seria conhecido como um povo pecador, mas arrependido, que se voltou para o seu Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de concluir essa mensagem aqui, aplicando ela a nós, não é? Embora ela tenha sido destinada originalmente a ajudar ao povo de Israel, ela se aplica sem dúvida alguma a todos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos reconhecer isso, reconhecendo em Deus o nosso Criador e também o nosso Redentor. Então, essa passagem, ela tem em mente 3 tipos de pessoas. E com isso eu vou concluir aqui essa mensagem, nós vamos cear. Em primeiro lugar, ela tem em mente as pessoas que têm o coração endurecido. Se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que chegou aqui nessa igreja, com o coração duro, como uma pedra, essa palavra é para você. A palavra de Deus para você é: volte-se para Deus o mais rápido possível.
E eu gostaria de dizer que, embora o seu pecado e o meu desapontem o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. E eu gostaria de dizer a vocês, quase que num tom apelativo, que não há sentido, que não há razão para você viver longe de Deus. A coisa mais racional que nós podemos fazer nessa vida é caminhar com Deus, é andar com Ele. Somente Ele tem o que nós realmente necessitamos, o que nós realmente precisamos. Não queira afastar-se de Deus. Andar com Deus é, antes de tudo, uma questão de bom senso e de uma reflexão apropriada. Em segundo lugar, essa mensagem também é às pessoas que vivem uma espécie de hipocrisia, não é? Que vivem uma fé cristã evangélica superficial. E quando uma pessoa é hipócrita, ela, com o tempo, ela se torna uma pessoa cínica. São pessoas que estão sorrindo do lado de fora, estão participando das atividades da igreja, que se parecem gente piedosa, gente que teme a Deus, mas o pecado está lá, manchando e maculando as suas almas. Hoje, todos nós, diante da ceia do Senhor, precisamos decidir se nós vamos parar com tudo isso, parar de tentar agradar nós mesmos, parar de tentar agradar outras pessoas, para, a partir de hoje, em nome de Jesus, buscar agradar a Deus. Amém? Ao Deus que tudo vê, que tudo sabe, que sonda as profundezas do nosso ser. Quando você vive para agradar a Deus dessa forma, não sobra espaço para hipocrisia, não sobra espaço para dissimulação, você não faz nada para inglês ver, você faz tudo para Deus ver, para Deus que sonda todas as coisas. Nessa manhã, as pessoas que têm sido dominadas pela hipocrisia precisam saber que o que Deus quer de nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o pedido que Deus faz. E também, essa palavra, finalmente, é uma palavra, as pessoas estão sem esperança. E as pessoas que estão sem esperança precisam saber, baseado em Isaías, capítulo 1, que nosso Deus é o Deus que intervém. Mas é preciso desejar mudança. É preciso desejar mudança. É preciso dar ouvidos a Deus, ao que Ele está falando recorrentemente conosco. É preciso tomar o caminho da cura. Se Deus está nos mostrando um caminho da cura, siga esse caminho da cura. Para ser curado, para ser abençoado, para ser uma pessoa melhor, para submeter-se aos processos de purificação que Deus quer realizar na sua vida. Eu não vou dizer para você que o processo de purificação de Deus na sua vida vai ser indolor, mas eu vou dizer a você, em nome de Jesus, que vai ser eficaz. Pode doer na sua vida, mas vai ser eficaz, porque lá na frente, você vai se encontrar uma pessoa curada, sarada e aprovada na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Os irmãos do louvor já estão se colocando aqui. Eu convido o conselho da igreja, presbítero Selberto, pastor Luiz Antônio, a virem aqui no altar. Peço também aos diáconos que estão de serviço, para que se coloquem a postos. Enquanto eles estão se acomodando, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Hoje a palavra de Deus nos mostrou retratos de uma realidade que é nossa. Deus, nosso Pai, muitas vezes chora por causa das nossas faltas, da nossa obstinação, da nossa soberba, do nosso orgulho. Mas nem porque Ele chora e Ele manifesta o seu desapontamento, Ele deixa de dizer o que precisa mudar em nós. Não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça e dizer que os seus pecados ocultos está tudo bem, que você pode vir à igreja, que ninguém sabe. Não é assim. Não é assim. Deus sabe
de todas as coisas. E Ele está nos chamando como um Pai amoroso, porque o sangue dele tem poder para nos purificar de toda injustiça. Pai Santo, nessa manhã nos achegamos diante de Ti, e ouvindo a Tua palavra, queremos compreender com honestidade o que estamos vivendo, as coisas que têm nos afastado de Ti, e queremos dizer que o Senhor tem liberdade para atuar nas nossas vidas e mudar aquilo que precisa ser mudado, porque os Teus planos para nós são melhores, são superiores. Eu te peço que o nosso coração, de todos nós que aqui estamos, esteja e seja inclinado para Te servirmos, para andarmos na Tua presença e para cumprirmos com os Teus desígnios. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos orar, vou pedir aos irmãos o conselho que tomem os elementos da ceia e vamos, nesse momento, consagrar esses elementos. Pai Celestial, Te apresentamos o pão e o suco, fruto da vide, diante de Ti. Esses elementos comuns, que agora ganham uma representação muito importante para nós. Eles simbolizam a Tua carne ferida na cruz. Eles simbolizam o Teu sangue vertido no Calvário. Que o Senhor possa, no momento em que comermos do pão e bebermos do cálice, renovar a nossa esperança, renovar o nosso comprometimento contigo, para que sejamos mais parecidos com Teu Filho Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Irmãos, todos aqueles que foram batizados, que estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, tenham a liberdade de tomar os elementos nessa manhã, e os diáconos vão nos servir nesse momento. Enquanto isso, nós adoramos a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação.
pela grande redenção, o Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Todos, alguém não recebeu os elementos aqui, esse grupo? Quem não recebeu, permaneça com a mão levantada. Muito bem, todos já temos os elementos. Pegue o seu pão. Levante o seu pão assim e lembre-se que ele é um símbolo da carne de Jesus que foi partida lá na cruz do Calvário. E lembre-se que um dia você vai comer com ele no reino dos céus. Vamos comer todos juntos em memória do Calvário. Pegue o seu cálice e abra o seu cálice. Segure o seu cálice assim. Lembre-se que ele é um símbolo do sangue de Jesus, vertido para a purificação dos nossos pecados. E quando você beber esse cálice, creia que o Senhor é poderoso para te curar. Ele é poderoso para te fortalecer. Ele é poderoso para fazer de você um homem ou uma mulher mais parecido no caráter com Jesus. Vamos beber juntos, fazendo memória do Calvário. Levante as suas mãos e agradeça a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, pelo dom da vida eterna, que gratuitamente Ele nos ofereceu no amado. Agradeça a Deus nesse momento, bendiga o nome dEle, glorifique o nome dEle. Adorado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, Pai Santo,
pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. E te louvamos pela tua fidelidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem sido bom para conosco. Ajuda-nos na nossa jornada, até que nós venhamos a nos reunir novamente e façamos memória do Calvário novamente. Ou até aquele momento em que estaremos na tua santa presença, onde desfrutaremos de delícias perpetuamente. Delícias que o Senhor tem reservado para nós e para o teu povo, por toda a eternidade. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós encerrarmos em pé, queria convidar o nosso irmão Celso para vir aqui. Vem aqui, Celso. Eu omiti o nome dele. O Celso, nós vamos recebê-lo como membro em nossa igreja também. E antes de nós encerrarmos o culto de ceia, o conselho já está aqui reunido. Celso será recebido agora como membro em nossa igreja. E ele vem todos os domingos de Hidrolândia para assistir o culto. Isso é importante, isso é relevante. Então eu pergunto a você, Celso, depois de tudo que a gente conversou, se você está de acordo com a confissão de fé de nossa igreja. Amém? Amém. Os irmãos recebem o Celso como membro do corpo de Cristo aqui em nossa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar, recepcionando o Celso. Eu estou corrigindo aqui uma falha minha, né? E depois disso nós vamos estar encerrados para a glória de Deus e vamos nos encontrar mais tarde no nosso culto público. Estenda as suas mãos aqui para a vida do Celso e vamos agradecer a Deus pela vida dele. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado com a vida do Celso. Ele que, por chamado do Senhor, decidiu vir a esta igreja, congregar, prestar culto público a Ti. Ele que vem do interior para a cidade de Goiânia, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa sustentá-lo e fortalecê-lo na Tua graça, e animá-lo, para que ele seja perseverante, em nome de Jesus. Guarde-o, proteja-o, que aqui ele possa Te servir o corpo de Cristo, mas também ser servido para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, leva-nos para o convívio dos nossos queridos, em nome de Jesus, e traga-nos em paz à noite, quando Te prestaremos culto público. É a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos adorar a Deus e assim nós vamos encerrar com este cântico de adoração. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário, pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue